Bem, amigos, vocês estão assistindo agora a continuação do vídeo que eu gravei em Externa, nas ruas, onde eu falava a respeito do acontecimento, né, que bombou aí na imprensa mundial a respeito do incidente que houve entre Ucrânia e Rússia, ali perto do mar da península, ali perto da península da Crimeia, no sul da Rússia, nas águas territoriais da Rússia. Pois é. Eu preparei aqui para vocês, estou aqui no meu computador, olha só. Preparei aqui alguns materiais que eu vou ler aqui para vocês. Não vou ler o material por completo, mas vou ler pelo menos alguma coisa a respeito do que está sendo noticiado aí para vocês na mídia ocidental, né? A respeito ali do incidente que houve entre navios ucranianos e navios russos da Guarda Costeira Russa, que interceptaram, né, os navios ucranianos por estes terem ultrapassado os limites territoriais do mar da Rússia. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui, né, para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, para quem não está por dentro do assunto, eu vou ler aqui para vocês alguns artigos que a mídia ocidental, né, colocou aí para vocês, para contar, né, o que aconteceu ali no mar perto da Crimeia, o mar de Kerch, né, Kerch. Mas só que primeiro eu vou começar com a versão do Ocidente, onde vocês vão poder ter uma ideia de como que o Ocidente conta essa história, e depois eu vou dar para vocês a versão russa, né, para vocês entenderem pelo menos a visão dos russos, né, a visão que os russos têm deste acontecimento. Então vamos lá. Vou começar aqui a ler primeiro um trecho de um material de acho que é um site aqui, chama-se um portal que tem o nome de Observador. Pois é, Observador PT. Observador. Não sei de onde é, enfim. Deve ser de Portugal, né? Enfim. Então vamos lá. Este site aqui, ele coloca aqui o seguinte, olha só. Dá para vocês verem aí, né? Olha só. Rússia ataca 3 navios ucranianos ao largo da Crimeia. Ucrânia poderá instaurar lei marcial, né? Então tá aqui o primeiro dos artigos que eu selecionei aqui, né? Deixa eu ver o que tem escrito aqui. Esse artigo, bom, deixa eu ler só um pouquinho do artigo. Olha só. Rússia atacou 3 navios. Olha só, Rússia atacou 3 navios ucranianos ao largo da Crimeia. Pelo menos 2 membros da tripulação terão ficado feridos. O Conselho de Segurança da Ucrânia vai reunir-se. Bom, isso já aconteceu, né? Então não vale a pena aqui reler para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Olha só, o título já começa, né, do jeito ocidental, né? A Rússia ataca, né? Ou seja, o Ocidente, a mídia ocidental, vai preparando aí, né, a cabeça, né, dos seus leitores, né, dos seus espectadores, colocando aqui a Rússia como vilã da história, né? A Rússia ataca, então a Rússia é vilã. Quer dizer, isso tudo faz parte, né, da tecnologia fake news que a gente já está acostumado, né, a ver aí no Ocidente. Então, vou passar agora para um outro, olha só, para um outro artigo, uma outra página, olha só, que é aqui a Folha de São Paulo. Olha só o que a Folha de São Paulo escreve, né? Olha só o que a Folha de São Paulo escreve. Deixa eu ver se eu coloco aqui.
Aqui. Rússia ataca e captura 3 navios ucranianos perto da península da Crimeia. Tá aqui. Então essa aqui é a Folha de São Paulo, também dizendo, né, que a Rússia ataca. A Rússia atacou navios ucranianos, né? Que Rússia má, que Rússia má, que Rússia má. A Rússia ataca e captura. Não, bom, com relação à captura, isso é verdade, né? Isso procede. Realmente, esses navios foram capturados por terem infringido as regras, né? Por terem infringido as regras de entrada no território russo, né? Bom, esses navios no momento estão capturados em um porto ali perto daquela região, um porto russo, e enfim, já houve vistoria dos navios, já foi feita aí a verificação do que tinha nos navios, já foi mostrado aqui pela mídia russa um arsenal enorme de armamentos que esses navios carregavam, coisa de louco. Enfim, parece sim que eles sim estão preparados para a guerra, né? Pela quantidade de armamentos que foram encontrados dentro dessas embarcações. Então, enfim, não se sabe, né, se eles queriam começar a guerra já ou se eles, né, queriam levar essas armas, né, para Mariupol, né, para onde eles queriam ir, que fica mais acima, passando pelo canal de Kerch, embaixo do arco ali da ponte que os russos construíram para unir a península da Crimeia com o continente. Mas os barcos ucranianos não conseguiram atravessar o canal, não conseguiram passar pelo arco porque o arco foi bloqueado, né? Foi bloqueado a tempo, né? Então, deixa eu ver aqui o que a Folha de São Paulo fala aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ler só um pouquinho. 2 navios pequenos, né? Tá aqui, dois navios pequenos, né? Bom, pequenos, né? Eram tipo fragatas, né? De guerra e um rebocador ucranianos foram capturados por forças russas, deixando vários tripulantes feridos neste domingo. Bom, os vários aqui são 2, se não me engano, são 2. E mesmo assim, esses ferimentos foram causados não diretamente pelos tiros que a guarda costeira russa empregou, mas sim por estilhaços de pedaços de metal do navio que acabaram atingindo alguns marinheiros ucranianos dessas embarcações aqui ucranianas, em resultado dos tiros que a guarda costeira russa foi obrigado a dar, né? Na realidade, os tiros não foram dados diretamente na mira de nenhuma pessoa, nenhuma dessas pessoas, nenhum desses marinheiros, nenhum desses militares da marinha ucraniana, mas sim foram tiros de advertência e foram tiros não exatamente no alvo, mas no alvo, não usando as pessoas como alvo, mas usando como alvo partes do navio, né, parte desses navios ucranianos, né, desses navios de guerra. E aí, num desses tiros, estilhaços do próprio navio acabaram acertando sem querer alguns integrantes ali da tripulação ucraniana. Esses tripulantes eles já foram encaminhados para o hospital russo ali perto, onde tem um hospital que tem ali local naquela região, e já foram tratados, estão passando bem, não há qualquer risco de vida, não há nada disso, não aconteceu nada disso, simplesmente foi realmente uma ocorrência
não desejada pelo lado russo. Eles queriam apenas interceptar o navio e queriam bloquear a passagem do navio que entrou nas águas russas sem a devida autorização, sem a devida formalização de praxe que todos os navios estrangeiros têm que requisitar ao órgão competente russo para poder passar pelo território marítimo da Rússia, né? E é uma coisa que é normal para qualquer país, para qualquer estado que tenha um território. Você não pode, né? Se você é estrangeiro, para você entrar em território estrangeiro, você tem que ter um visto, né? Ter um documento, ter uma permissão, e isso é normal, né? Isso segue os acordos, né, e regras internacionais que ditam como esses procedimentos devem ocorrer. E no caso aqui, o que aconteceu na realidade? Bom, já eu vou falar para vocês. Mas deixa eu continuar aqui lendo um pouco do que a mídia ocidental está colocando para vocês. Está aqui. Deixa eu ver o que mais. Isso foi no domingo 25. O incidente começou, ainda Folha de São Paulo, tá? O incidente começou quando a Rússia acusou os barcos ucranianos de entrarem ilegalmente. Olha só. O incidente começou quando quando a Rússia acusou os barcos ucranianos de entrarem ilegalmente em suas águas territoriais, né? Acusou porque entraram, né? Acusou porque entraram no Mar Negro. Na realidade, ali, não é bem ali no Mar Negro, né? Quase que entre Mar Negro e o Mar Azov, né? Aquela região ali tem dois mares, o Mar Negro e o Mar Azov. Bom, próxima península da Crimeia. A Rússia havia posicionado um petroleiro no Estreito de Kerch, o único acesso ao Mar Negro, único acesso do Mar Negro ao Mar Azov, que é território compartilhado entre os dois países, né? Então tem aqui deixa eu colocar aqui para vocês, olha só, eu preparei aqui deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver aqui, não é aqui. Olha só, vocês estão vendo aqui a ponte, né? A ponte, o arco, né? Estão vendo aqui o arco e uma embarcação que foi colocada aqui bem na frente do arco. Estão vendo aqui uma embarcação russa para bloquear a passagem dos infratores, né? dos invasores ucranianos, né? Os ucranianos são acusados pelo lado russo como invasores, como infratores, né, das regras e dos acordos vigentes. Inclusive, esses acordos são também controlados pela ONU. E aí deu todo esse problema, né? Então, deixa eu ler aqui, continuar lendo aqui a Folha de São Paulo. Só um minutinho, deixa eu ver o negócio. Pegar aqui o fio da meada. Nos últimos dias, a Rússia havia passado a inspecionar todas as embarcações que estavam saindo de portos ucranianos ou se dirigindo a eles, restringindo a passagem no estreito. Olha só, aí começa, né? O fake news, né? Restringindo. O que quer dizer restringindo? Né? Restringindo, você tem diversas formas de interpretar isso aqui, né? Então, quem está lendo isso aqui pode entender isso como sendo um bloqueio, né? Bloqueando a passagem no estreito, né? Outras pessoas podem entender isso como dificultando a passagem, ou limitando a passagem, né? O que ocorreu na realidade foi que a Rússia passou a verificar, né, e fazer
verificações frequentes de todo mundo que passa por ali, que passa pelas suas águas territoriais. E não houve qualquer bloqueio, não houve qualquer impedimento, não houve qualquer proibição com relação a nenhum navio. Então, todos os navios que entraram, que entram em contato com a Guarda Costeira e fazem a solicitação de permissão para poder passar ali pelo arco, eles recebem, tem um documento padrão, né? Não sei como é que é esse documento, eu nunca vi, mas tem um documento padrão que eles recebem e passam sem problema nenhum, né? A única coisa é que que as pessoas que querem passar ali de barco têm que seguir a regra de comunicar, né? Que quer passar e que vai passar, e esse comunicado, se não me engano, tem que ser feito com antecedência de 48 horas, né? Se não me engano. Bom, então, por aí vai, né? Deixa eu pegar aqui agora um outro artigo. Agora eu vou pegar aqui o Euronews. Está aqui o Euronews, olha só. Né? Vamos lá, olha só. Euronews. Está aqui Euronews. Tá aqui Euronews. Então o que o Euronews está dizendo aqui? Ucrânia acusa a Rússia de atacar e capturar 3 navios ao largo de Crimeia. Né? Ou seja, novamente a mídia ocidental, né? Fazendo a Rússia de vilão da história, né? A Ucrânia acusa a Rússia de atacar, olha só, olha atacar. Bom, enfim, deixa eu ver aqui a página seguinte, olha só, a página seguinte também é do Euronews, tem aqui uma outra matéria, tem aqui, o que fala aqui? A Ucrânia pede ajuda, tá aqui, Ucrânia pede ajuda a OTAN para conter a Rússia, né? Enfim, deixa eu ver aqui, vamos passar para adiante, passar para mais rápido, porque tem muita coisa para falar aqui, então o vídeo vai ficar muito grande. Olha só, é o País, passamos agora para o País. O jornal É o País fala o seguinte: o presidente da Ucrânia aprova a lei marcial após incidente naval com a Rússia. Olha só, lei marcial, né? Lei marcial, né? Chegamos no X da questão. Vejam bem, agora sim nós chegamos no X da questão. Lei marcial, né? Mas o X da questão eu vou explicar para você mais adiante. Guarda aí o X da questão, tá? Guarda aí, lei marcial. A gente vai voltar a falar sobre isso. Vamos lá. Outra página aqui, deixa eu ver outra mídia. Deixa eu ver que mídia é essa. Que mídia é essa? O Lendário, não sei que mídia é essa, mas está dizendo aqui o seguinte: aumenta, tá aqui, né? Aumenta a tensão russo-ucraniana depois do incidente naval entre 2 países, né? Aumenta a tensão, tá aumentando a tensão. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que a Globo diz, né? Vamos ver o que a Globo diz. Olha só, vou passar aqui para a próxima página. Daqui, próxima página, que é a Globo. Vamos ver o que a Globo diz. E a Ucrânia acusou a Rússia de abrir fogo contra navios da Marinha esse fim de semana no Mar Negro. A Ucrânia alega que a Rússia impediu a passagem de 3 navios sob uma ponte no Estreito de Kerch, bloqueando o caminho com um navio cargueiro. Os russos também teriam atirado contra um rebocador, ferindo 2 pessoas. De acordo com a Rússia, os navios ucranianos entraram no território marítimo do país sem autorização. O governo ucraniano convocou uma reunião de emergência para analisar a situação. A região é área de conflito entre os 2 países desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia a seu território. 107 pessoas ficaram feridas num ataque supostamente com gás tóxico em Alepo, na Síria. O governo sírio... Mudar aqui para outras notícias. Então vocês viram aí, né, um fragmento aqui da Globo falando sobre isso. Agora, além da Globo aqui, eu tenho aqui também o G1 que publicou o seguinte, olha só, tá aqui, o G1 publicou o seguinte: Rússia teme escalada
na tensão na região da Crimeia após a Ucrânia aprovar lei marcial. A Rússia teme, a Rússia está morrendo de medo, mas morrendo de medo. Sinceramente, vocês vão ter que, né, engolir aí minha risada. Infelizmente, vocês vão ter que engolir a minha risada, porque, olha, o que a gente vê de piada nesses fake news, né, da mídia ocidental, a gente é como eu falo na minha vinheta, né? A gente vê tanta coisa assim manipulada, né, que a gente não sabe, né, se é para rir ou se é para chorar, né? Tanta coisa manipulada que a gente não sabe se é para rir ou para chorar, mas tudo bem. A Rússia aqui está morrendo de medo, segundo o G1, da tensão, né, na região da Crimeia, blá 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 blá. Não vou nem ler o resto porque, enfim, já dá para perceber, né, qual é aqui o astral dessa mídia, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, deixa eu pular aqui para o que tem aqui? Tem mais G1? Tem mais G1, olha só. Tem mais G1. Olha só, isso aqui é mais G1. O G1 também publicou aqui a matéria que diz o seguinte: Rússia. Cadê? Como é difícil colocar essa câmera aqui direito. Tá difícil, hein, gente? Agora. Rússia captura navios ucranianos próximo à costa da Crimeia após disparar contra eles. Disparar, olha só. A Rússia realmente, né? Que Rússia má, disparou contra os pobres navios ucranianos, né? Rússia disparou contra os pobres navios ucranianos de guerra, cheios de armas, que entraram no seu território sem autorização e foram perseguidos, e na perseguição ignoraram a guarda costeira russa e seguiram em frente, e pelo contrário, né, seguiram, né, com toda na velocidade total, né? Seguiram na velocidade. Enfim, bom, mas já vou contar para vocês aí como é que foi essa perseguição. Deixa eu ver aqui o próximo reportagem aqui é o que? É o SBT? SBT. Vamos ver o que o SBT falou sobre isso. Tá aqui, SBT. Vamos lá. Desculpa aí, gente. Tá difícil aqui de segurar. Eu tô segurando a câmera na mão mesmo, tá? Aqui. Que dificuldade para colocar essa câmera. Pronto. Vai de qualquer jeito mesmo. Bom, vai ficar assim. Bom, deixa eu ligar aqui. Vamos ver o que o SBT fala. O exército da Ucrânia entrou em alerta hoje, depois que 3 embarcações do país foram capturadas pela Rússia na região da Crimeia. No Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos chamaram a conduta dos russos de ilegal e pediram que o conflito seja interrompido imediatamente. Olha só, o Conselho de Segurança da ONU, né, considerou que a conduta da Rússia é uma conduta ilegal, né? Vamos analisar um pouquinho, gente. Eu não sei como é que é no Brasil agora, né? Não sei como é que está no Brasil agora, não sei como vai ficar depois que o Bolsonaro assumir. Parece que ele andou prometendo aí, né, deixar todo mundo comprar arma, e todo mundo andou prometendo deixar todo mundo se defender, inclusive para quem entrar no quintal do vizinho, né? Qualquer um que entrar no quintal do vizinho agora vai poder se defender, vai poder, né, usar suas armas em defesa, em autodefesa, né? Bom, então a pergunta é a seguinte, né? Quando um invasor entra no teu quintal, né? Qualquer invasor, um bandido, ou seja o que for, né? Quando alguém entra no teu quintal, né, cheio de armas e munições, né, você vai fazer o quê? Né? Vai dar bom dia, né? Por gentileza, entra, né? É isso que vai fazer? É isso que você faz? É isso que a ONU faz? Né? Enfim, é isso que a ONU quer que a Rússia faça? Bom, é meio complicado, né? Meio complicado. Ou seja, os ucranianos entraram com 3 navios militares, sem permissão, sem autorização, entraram no território, nas águas territoriais russas, tá? E outro detalhe, essas águas territoriais russas em que este episódio aconteceu,
elas sempre foram da Rússia, inclusive antes da anexação da Península da Crimeia. Olha só que informação importante. Olha que informação interessante, né? O local onde isso aconteceu, onde aconteceu essa invasão desse grupo de barcos militares ucranianos, foi um local de área territorial, né? Foram nas águas territoriais da Rússia, que antes mesmo, né, da Crimeia ter sido anexada à Rússia, esse local já era da Rússia. Ou seja, eles entraram em um local que sempre foi da Rússia, antes e depois da unificação da Península da Crimeia com a Rússia, né? Então, só com esse argumento, você já mata aí, já derruba todos os outros argumentos, né, de quem quiser dizer que mas o território não é da Rússia. Como que não é da Rússia? Como que não é da Rússia? Sempre foi, sempre foi. Então, esta ocorrência ocorreu não no território da Península da Crimeia, mas no território da Rússia. No território da Rússia, no lado de direito, né? Então, isso aqui é importante, Então, guardem essa informação. Vamos ver o que mais o SBT diz aqui? Vamos lá. Reportagem de Sérgio Ucci. Não foi uma mera interceptação. O navio russo literalmente se choca contra o ucraniano, enquanto o outro bloqueia a única passagem naquela área. Moscou também enviou aviões e helicópteros em uma clara demonstração de força. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, exigiu a liberação dos 3 navios apreendidos e dos 23 tripulantes presos. Os navios saíram do porto de Odessa, no Mar Negro, com destino a Mariupol, na Ucrânia. O único caminho é pelo Estreito de Kerch, área dividida pelos 2 países, mas cheia de tensões porque fica ao lado da Crimeia, território ucraniano tomado pelos russos em 2014. A Rússia acusa a Ucrânia de provocação e invasão de suas águas territoriais. A Ucrânia nega e diz que sofreu uma agressão armada. Em Kiev, houve protestos na porta da embaixada inimiga. Já está em curso uma intensa batalha de narrativas sobre o que aconteceu. É mais um capítulo de uma disputa que é muito maior. Para o governo russo, a Ucrânia é uma ameaça porque é uma área de influência do restante da Europa. A OTAN, associação militar que reúne a América do Norte e boa parte da Europa, se solidarizou com os ucranianos. Mas em Kiev, o governo lembrou que palavras apenas não são suficientes. Os russos já deram provas de que passaram dessa fase. O exército da Ucrânia... Bom, vocês viram aí então, né? Até que a matéria do SBT não está tão ruinzinha, não. Tá razoável, né? Não vi aqui grandes manipulações, pelo que parabenizo aqui a forma como os apresentadores aqui se comportaram e pelo texto, né, que eles leram. Enfim, mas vamos lá ver o que diz aqui, quem mais? Deixa eu ver quem mais que tem aqui. Uma outra publicação do Observador, olha só. Comunidade internacional ataca Rússia em bloco por captura de 3 navios ucranianos no Mar Negro, né? Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui também do Observador. Ele coloca aí: Turquia propõe mediar tensão entre Ucrânia e Rússia, blá 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 blá. Deixa eu ver o que mais aqui. Outra. Vamos passar agora para... O que é isso aqui? Mundo. Correio. Acho que é o Correio da Manhã. Se não me engano, é Correio da Manhã. Que diz o seguinte: Ucrânia e Rússia em risco de guerra, né? Gente, não vai haver guerra nenhuma, gente, né? Não vai haver guerra nenhuma. A Rússia não quer guerra. A OTAN não quer entrar em guerra com a Rússia. Nem quer e nem pode, né? Porque não está preparada, né, para ganhar uma guerra contra a Rússia. Essa que é a verdade. Da mesma forma, os Estados Unidos, né, estão cheios de problemas lá e, enfim, apesar de serem a maior potência, né, do mundo e tal, e até poderiam entrar em guerra, mas também não querem. Isso não é do interesse do Trump,
Isso não é do interesse, se não me engano, da maioria dos americanos. E seria também, ao meu ver, um erro enorme, né, caso os americanos decidissem entrar numa guerra com a Rússia, né? A gente aqui está acostumado, né, a saber que os americanos só entram em uma guerra quando eles têm 100% de certeza que a guerra já está ganha, né? O americano só entra em guerra que já está ganha, né? Então, não vou entrar em guerra com a Rússia. Não vou entrar em guerra com a Rússia porque não vai sobrar para ninguém. Não vai sobrar para ninguém. Então, os americanos não são, pelo menos, né, os americanos que estão aí no comando, até agora, pelo menos me parece que não são tão burros. Apesar de que tem muita gente lá que fica insistindo, vamos em frente, vamos invadir, vamos provocar, né? O que realmente ali o que realmente está acontecendo ali é que o Poroshenko, ele fica provocando o tempo todo. Ele fica provocando, e o que o Poroshenko mais quer mesmo é que aconteça uma guerra entre a OTAN e a Rússia, né? entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, o único que ganha qualquer coisa com isso é Poroshenko. É Poroshenko, né? Por que ele ganha? Em março do ano que vem, né, faltam quantos meses aí? 3 meses. Daqui a 3 meses vão haver eleições para presidente na Ucrânia. Eleições para presidente na Ucrânia. O rating do Poroshenko, o índice de popularidade do Poroshenko, se eu não me engano, parece que está no 5º lugar dos candidatos que irão participar, ou poderão participar, não sei. Ou seja, ele está com um rating muito baixo. Com esse rating é impossível o Poroshenko vencer novamente. É impossível. Praticamente impossível. Então, né, o Poroshenko está articulando, né, aí, segundo o presidente Putin disse, e o Putin já deu uma entrevista, uma conferência de imprensa, onde ele diz que, na opinião dele, o que ocorre é que o Poroshenko tentou inventar essa provocação desses navios de guerra ucranianos contra a Rússia, né, invadindo, entrando em águas territoriais da Rússia sem autorização, sem permissão, e sem passar pelos procedimentos de praxe normais e legais, e, ao serem interceptados, ignoraram por completo o comando da Guarda Costeira Russa de dar a meia volta ou de parar, né? Simplesmente essas embarcações, os comandantes dessas embarcações ignoraram, né? Foi mostrado aqui na TV russa a troca de mensagens, né? A troca de áudios entre os comandantes das embarcações ucranianas com o comando da Guarda Costeira Russa, onde a Guarda Costeira Russa, com muita tolerância e paciência, pediu várias vezes para que eles dessem a meia volta, né? Pediu 1, 2, 3, 4, e eles não sei o que, nós não vamos fazer nada, não vamos fazer nada. Quer dizer, os ucranianos insistiram em entrar de forma ilegal, sem autorização, e começaram a ser perseguidos. Pela Guarda Costeira Russa. Como os navios da Guarda Costeira Russa são mais potentes e mais rápidos, a Guarda Costeira Russa conseguiu ultrapassar esses navios. Aliás, a coisa começou mais ou menos assim. Os navios ucranianos ultrapassaram a fronteira das águas territoriais russas, entrando nas águas territoriais russas em direção ao arco, né, que dá acesso ao mar de Azov, né? Eles estavam no Mar Negro
e queriam ter o acesso ao Mar de Azov através do canal, através daquele arco ali da ponte que os russos controlam. E no que essas embarcações ucranianas ignoraram o comando da Guarda Costeira Russa, a Guarda Costeira Russa ordenou que um barco russo bloqueasse o acesso debaixo do arco para que não pudesse passar nenhum navio. Quando isso aconteceu, esses navios ucranianos, navios de guerra ucranianos, não tinham outra saída a não ser dar a volta. Deram a meia volta. E no que eles deram a meia volta, né, já estavam voltando, né, no caminho contrário, nisso a Guarda Costeira conseguiu interceptar, então, esses barcos. Né? Conseguiu interceptar da seguinte forma: por serem mais rápidos e mais potentes, conseguiram ultrapassá-los na volta, antes de saírem do território russo. Foram interceptados da seguinte forma, né? Houve um tiroteio do lado russo, onde os tiros foram acertados não em pessoas, mas em partes do barco. Foram tiros de advertência, né? E isso só aconteceu porque a Guarda Costeira Russa havia ameaçado várias vezes de atirar se os ucranianos não dessem a volta, e não saíssem do território russo. E então não houve, né, pela desobediência dos marinheiros ucranianos, a Guarda Costeira Russa não teve uma outra solução a não ser atirar. E mesmo assim, esses primeiros tiros foram tiros de advertência. Com esses tiros, estilhaços de partes de metal do navio acertaram sem querer em alguns membros da tripulação, que já foram medicados, né, já foram tratados no hospital russo, e que estão detidos, inclusive já foram até processados, né? Já houve uma sessão judicial onde o juiz já deu a ordem de prisão de 2 meses para os responsáveis por esse ato de provocação, por esse ato de desobediência às regras e às leis, por essa invasão, por essa provocação. E devido, né, aos ucranianos continuarem ignorando as ordens da Guarda Costeira Russa, então a Guarda Costeira Russa resolveu dar um empurrão, dar um chega para lá, usando o próprio navio. Né? Eles ultrapassaram um desses navios ucranianos, e na ultrapassagem eles desviaram para cima do próprio navio, ou seja, e o navio da Guarda Costeira Russa acabou batendo na frente de um desses navios ucranianos, forçando dessa forma os navios ucranianos a mudarem o seu curso, mudarem a direção para onde estavam indo. E dessa forma, então, os navios ucranianos acabaram se entregando e acabaram sendo encaminhados e escoltados até um porto russo que tem ali, né, mais perto ali naquela região. E esses navios agora estão lá detidos e atracados, já foram inspecionados, já foram verificados. Foi confirmado, foi verificado e confirmado uma quantidade enorme de armas, né, um verdadeiro arsenal de armas de vários tipos, não só as armas do próprio navio, né, as armas que ficam assim na frente do navio, aquelas armas que ficam montadas no próprio navio, né, mas também armas metralhadoras de diversos calibres
e um monte de balas de canhão, não sei que bala é aquela, balas enormes, que eram usadas para o barco atirar com seus canhões, né? Enfim, tudo isso foi mostrado, essa munição toda foi colocada em cima do barco, tudo isso foi mostrado pela TV russa, e aí fica a pergunta, né? Qual teria sido a real intenção, né? Qual teria sido a real intenção dessa tripulação ucraniana em fazer esse tipo de coisa? Provocação? Sim. Provocação? Sim. Ou será que eles queriam, além de provocar, eles queriam mais alguma coisa? Será que eles já queriam começar a guerra? Enfim, não sei qual foi a ordem, né, que eles receberam do Poroshenko, mas uma coisa é certa, né? Segundo o próprio presidente Putin diz, Poroshenko, esses marinheiros ucranianos não poderiam ter dado, não poderiam ter cometido esse tipo de ato sem a ordem direta do Poroshenko, né? Para que o Poroshenko faria isso? Para quê? Né? Para que o Poroshenko precisa de uma provocação? Né? Para chamar a atenção do Ocidente, para chamar a atenção da OTAN, para chamar a atenção dos americanos, ou seja, para pedir mais dinheiro, para continuar colocando, pichando a imagem da Rússia, né? Sujando a imagem da Rússia para continuar. Já pediram sanções, já pediram mais sanções contra a Rússia, mas só que o principal de tudo aqui, né? O principal de tudo aqui foi o quê? Foi justamente a consequência, né? A consequência, entre aspas, de toda essa história, que foi que o Poroshenko decretou o estado de sítio, né? Decretou o estado de sítio, ou seja, estado de guerra, e justamente esse estado de guerra é o estado de guerra que vai permiti-lo permanecer no poder. Permanecer no poder enquanto ele quiser. Né? Por quê? Porque quando, segundo as leis, né, da Constituição ucraniana, quando o Estado entra em estado de sítio, as eleições são proibidas. Ou seja, não haverá eleição caso esse estado de sítio permaneça até a época da eleição, que é em março. Se esse estado de sítio perdurar até março, acabou, não tem mais eleição, e o Poroshenko continua no poder. Né? E finalmente ele consegue atingir o objetivo que ele tanto queria atingir com essa provocação que ele ordenou no domingo passado, dia 25 de novembro de 2018, mandando os marinheiros ucranianos invadirem sem a permissão, invadirem de forma ilegal as águas territoriais da Rússia e ignorarem ao comando da Guarda Costeira Russa, ao comando de meia volta, ao comando de parar, ao comando de... enfim, simplesmente ignoraram os comandos da Guarda Costeira Russa. Ou seja, é uma provocação. Isso não tem outra explicação. Não tem Agora a mídia ocidental vai lá colocar: a Rússia atacou os ucranianos, a Rússia isso, a Rússia aquilo. Aí vem a não sei o que ali da Europa, da ONU, diz que a Rússia não está se comportando bem, que a Rússia não está fazendo isso e aquilo, que isso não pode ficar assim. Gente, eu não tenho mais palavras, tá? Não tenho mais palavras. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Olha só. Tem aqui um... Olha só, abri aqui um outro vídeo, né, de um canal aqui que eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir, que é o canal que tem o nome aqui de... Hoje, né, tá aqui, Hoje no Mundo Militar. Né? Cadê o foco? Não tem foco? Cadê? Hoje. Não está querendo dar foco. Enfim, canal Hoje no Mundo Militar. Olha só, vamos ver o que o Hoje no Mundo Militar
vai dizer dessa vez, né? Eu sou inscrito nesse canal, eu gosto de ver os vídeos desse canal, principalmente quando eu ouço nesses vídeos informações interessantes, né? Informações interessantes que não procedem de acordo com a visão russa, de acordo com a versão russa dos acontecimentos, ou seja, uma versão completamente diferente. E, enfim, a gente vai ver aqui o que eles disseram aqui. Sinceramente, eu ainda não assisti o vídeo, hein, gente. Vamos assistir juntos? Um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a mais recente crise militar entre a Ucrânia e a Rússia e que envolveu inclusive a apreensão de navios de guerra ucranianos. Como resposta a isso, Kiev pediu auxílio à OTAN e colocou todas as suas bases militares em alerta máximo. Ontem, domingo, dia 25 de novembro, 2 navios de guerra da Marinha Ucraniana, acompanhados por um rebocador, foram atacados por navios de guerra russos quando se aproximavam do Estreito de Kerch, uma faixa de mar com 15 quilômetros de largura que separa o Mar de Azov do Mar Negro, ao largo da Crimeia. Os navios russos dispararam tiros de alerta, com alguns disparos atingindo as embarcações, resultando em pelo menos 6 marinheiros feridos. As embarcações foram apreendidas e nesse momento encontram-se ancoradas no porto de Kerch, sob custódia da Rússia. A Ucrânia alega que o destino das 3 embarcações era o porto ucraniano de Mariupol, localizado no Mar de Azov, e que a Rússia tinha sido notificada da passagem desses navios pela área. Mas os russos dizem que não foram informados e que por isso atacaram as embarcações quando as mesmas se aproximaram do estreito. Então vocês estão vendo aí, né, que hoje no mundo militar, como representante, né, como mais um dos representantes da, pode-se dizer, mídia ocidental, né, porque hoje no mundo militar ele representa aqui a visão ocidental do que acontece no mundo, né, na questão da área militar. E aí ele coloca aqui, né, que os marinheiros da Ucrânia teriam feito o pedido, teriam feito a solicitação de praxe, né, as formalidades legais, enquanto que a Rússia diz que isso não aconteceu, que aconteceu justamente o contrário. Segundo a versão russa, esses marinheiros entraram sem autorização. E, além disso, segundo a versão russa, além disso, no próprio decorrer da perseguição, foi proposto aos marinheiros ucranianos de eles receberem esse documento de autorização e, mesmo assim, esses marinheiros ucranianos ignoraram. Se recusaram. Eles não precisavam da permissão. Eles não precisavam da autorização. Percebem? Eles precisavam da provocação. Eles precisavam do barulho que isso ia fazer e como que esse barulho iria ecoar, né, pelos continentes, através da mídia, chegando até você. Isso é o que eles precisavam. Eles não precisavam de nenhum documento, de nenhuma permissão. E conseguiram, né? Ou seja, eles atingiram 2 objetivos aqui. Primeiro é fazer a provocação por si só. Já está aqui o objetivo alcançado. E o segundo objetivo é, no caso do Poroshenko, poder anular as eleições para continuar no poder, né? Não sei se isso vai acontecer, mas se esse estado de sítio perdurar até março, acabou a eleição. Poroshenko continua no poder por tempo indefinido, por tempo indeterminado, enquanto ele quiser. Enquanto, enfim,
Acho que a Câmara de Deputados também tem que aprovar isso. Inclusive, o estado de sítio aqui foi também aprovado pela Câmara, né? Agora, isso é mesmo que a Câmara não queira aprovar. O Poroshenko tem poderes para dissolver a Câmara. E aí? E aí? Então, gente, antes de vocês, né, tomarem conclusões, né, tirarem conclusões precipitadas, eu aconselho a todos vocês, estudem, tenham contato com o máximo de fontes de informação possíveis, tá? Tenham contato com o máximo de fontes de informações possíveis para vocês poderem tirar conclusões reais, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que mais que eu preparei aqui para vocês. Tem aqui Rússia acusa a Ucrânia de provocar. Que é isso aqui? Esse aqui é o DNPT. É mais um artigo de Portugal. Diário de Notícias de Portugal. Rússia acusa a Ucrânia de provocar incidente no Estreito de Kerch, blá blá blá. Aí mostra aqui, né, os nacionalistas, neonazistas ucranianos fazendo aí piquete, fazendo manifestação contra a Rússia, enfim. Ou seja, fazendo barulho, né? Fazendo todo o barulho, né, com o qual o Poroshenko contou e continua contando para poder resolver o problema da baixa popularidade dele, né? Senão ele não vai conseguir ganhar a eleição, ou não vai conseguir continuar no poder. Mas vamos lá, vamos aqui em frente. Por fim, nós temos aqui um material do Sputnik, tá? Temos aqui o material do Sputnik. Eu não vou ler tudo para vocês, só vou ler aqui algum fragmento que eu achar aqui mais interessante. Esta fonte é uma fonte que eu recomendo, tá? É uma fonte que eu recomendo a todos vocês que quiserem ter uma ideia, né, do ponto de vista da Rússia. Essa fonte aqui é uma fonte que é mais alinhada com a versão russa das coisas. É uma fonte que mostra uma realidade que é vista pela Rússia e não a realidade que a mídia ocidental mostra para vocês. Mas vamos lá. Vamos ver o que o Sputnik fala. Ucrânia está à beira da guerra com a Rússia, diz Poroshenko. Plá. Eu não quero que ninguém pense que é pouca coisa. Bom, enfim. Eu vou resumir aqui esse texto para vocês da seguinte forma. O Poroshenko, né, ele ao anunciar o estado de sítio, ao declarar o estado de sítio, ele continua, ele começou e continua assustando a população ucraniana, ele fica dizendo o tempo todo que a Rússia vai entrar com o seu exército pelas fronteiras da Rússia, pelas fronteiras da Ucrânia com a Rússia, e que a Ucrânia vai ser atacada, que não sei o quê, que eles agora estão, depois dessa provocação, eles agora estão esperando, né, uma reação dos russos. E o Putin não está nem aí, gente. O Putin não está nem aí. O Putin, na entrevista que deu ontem, ele foi claro. Não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. Simplesmente aconteceu um incidente de fronteira. Um incidente de fronteira. E ponto. Ponto. Não temos mais nem o que resolver. Está tudo resolvido. Né? Os infratores já foram presos, detidos, julgados e então receberam uma condenação aí de uma detenção de 2 meses. Né? Daqui a 2 meses, então, a gente vai saber, né, o que vai acontecer com eles adiante. Se eles vão ser presos, se eles vão ser devolvidos, enfim. Não se sabe até o momento. Bom, e para finalizar o vídeo, né, de uma vez aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho aqui, tá? Olha só como é que a mídia, né, faz o estardalhaço, né? Isso aqui é o SIC Notícias, não sei o que é isso, SIC Notícias do Sapo PT Portugal, dizendo aqui o seguinte, que, né,
Trump ameaça cancelar reunião com Putin devido à agressão à Ucrânia, agressão russa à Ucrânia. E tem um outro material aqui também do Euronews sobre isso. Vamos ver o que ele diz aqui. Diz o seguinte: encontro de Trump e Putin ameaçado pela crise ucraniana. Olha só como essas mídias manipulam, gente. O encontro de Putin e Trump não está nem um pouquinho ameaçado na realidade. O que se vê daqui, o que se ouve pela mídia russa é que esse encontro está sendo planejado nos seus trâmites normais, sem problema nenhum. E me parece sim que vai realmente haver esse encontro sem problema nenhum. O único problema é quem está em torno do Trump, porque as pessoas que estão em torno do Trump é que ficam colocando obstáculo para que o Trump não possa se encontrar com Putin, né? Ou seja, como se diz, enfim, as pessoas do poder, né? Os americanos que estão ligados ao governo e ao poder americano, eles são uma espécie de oposição ao Trump. Ou seja, o Trump quer encontrar com Putin e os americanos não deixam, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Esse encontro deve estar acontecendo hoje, se não me engano, hoje ou amanhã, enfim. Também não é assunto desse vídeo. E agora sim eu vou terminar o vídeo finalmente mostrando aqui, olha só. Quero agradecer aqui ao Eduardo Lima, né? Quero agradecer ao Eduardo Lima, que fez aqui um vídeo de forma bastante operativa, né? Acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, no dia 25 ou 26, colocando aqui essa informação para vocês, onde ele fala aqui, né, dos 3 barcos. Aqui é o vídeo do Eduardo Lima, onde ele fala dos 3 barcos da Marinha Ucraniana cruzaram ilegalmente as águas russas, blá, 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 blá. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho da voz do nosso amigo. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima, esse aqui é o seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. E hoje eu estou dando aqui uma notícia para vocês, vocês devem saber, porque já está rolando aí na Folha de São Paulo e tudo, sobre um incidente que aconteceu lá. Na verdade foi uma provocação, 2 navios ucranianos que então vocês estão vendo aqui o vídeo ultrapassaram do vídeo do Eduardo. Eduardo, valeu. A fronteira marítima russa, invadiram águas russas, compartilhando as informações. uma provocação. E também quero agradecer ao Cristiano Alves, que é um outro brasileiro, está aqui o Cristiano, que é um outro brasileiro que também fez um vídeo a respeito, onde o Cristiano também dá a sua opinião, né? Então, está aqui o vídeo do Cristiano. Eu depois vou deixar aí para vocês o link abaixo aqui, nesses vídeos, para vocês acessarem, caso vocês queiram. Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão. Caso vocês queiram acessar diretamente esses vídeos. Então, está aqui o vídeo do Cristiano, onde ele fala que a Rússia, né, o título do vídeo do Cristiano é: a Rússia atacou barcos ucranianos? Ou seja, uma pergunta. A mídia brasileira enlouqueceu? Então tá aqui mais um brasileiro dando aqui o testemunho para vocês de que realmente vocês estão, infelizmente, sendo manipulados. Pois é, meus amigos, manipulados. Lembrando que eu estou fazendo essa transmissão agora para vocês de 4h37 da manhã, aqui na Rússia, quer dizer, basicamente madruguei aqui para fazer esse vídeo para vocês. É evidente, claro, que eu não fiquei acordado até a madrugada para fazer um vídeo, estava trabalhando. Os adeptos da famosa frase de Alexander Niev, na edição do SBT Brasil de 26 de novembro de 2018, quer dizer, a Rússia ataca a embarcação da Ucrânia, quer dizer, aqui já passa logo, né, já vem de logo para o telespectador a ideia de que a Rússia é algum tipo de agressor, né, que ataca países sem motivo algum e que, né, a Rússia, em seu intuito
predatório, o urso russo predatório. Bom, então, gente, vocês viram aí, tá? O que eu pude compartilhar com vocês está compartilhado. Agradeço aí pela atenção de todos vocês e infelizmente eu tenho que terminar o vídeo agora. A gente se vê então numa próxima ocasião, tá? Agradeço aí a atenção e tudo de bom para todos.